Muito bom! Mais um episódio do nosso querido podcast da VES. E a gente tá aqui hoje para falar de um negócio que eu acho que vai ser muito bacana, muito legal, que são dicas de como participar do processo seletivo da VES. Acho que esse vídeo vai virar universal, inclusive, né? Exato. Então, eu acho que todo mundo pede pra gente. É o que eles mais querem saber, na verdade. Exato. Eu tenho uma proposta. Vamos ver se todo mundo topa. Vamos fazer isso fase por fase do processo de inscrição da VES? A organizada agradece. Vamos fase por fase. Exato, muito bom. Simbora. Legal. Todo o processo seletivo da VES começa pela inscrição. Lembrando que as nossas inscrições são 100% feitas via WhatsApp. Beleza. Nesse momento de inscrição, o que acontece? O que a gente coleta de dados ali, Narrinha? Boa. Eu gosto muito de falar que no nosso processo, a gente, antes da inscrição mesmo, onde vocês vão falar um monte de coisa, a gente tem a etapa de check de requisitos. Então, a gente parte do princípio que, se o nosso processo tem alguns requisitos e você não faz parte dele, não faz sentido você fazer teste online, fazer vídeo entrevista, fazer dinâmica, para a gente reprovar você depois por conta disso. Então, em todo o processo VES, você entra e você vai responder principalmente a pergunta de data de formatura, que sempre é um pré-requisito dos nossos clientes, disponibilidade de mudança e viagens, né? Quando tiver. Né? Quando tiver, exato, mas são basicamente essas duas perguntas que, cara, você precisa ter ou não ter para poder avançar. Então, nessa primeira, é só isso que vai reprovar. A gente vai trazer ali para você no hot site, né? A gente faz tudo, um hot site lindo, maravilhoso, o Vini trabalha muito fortemente nisso. Lá tem todas as informações, então viu lá no hot site, eu preciso ter data de formatura entre dezembro de 21 a dezembro de 23, cara, tô dentro, coloca lá que tá dentro. E a data, às vezes eu tenho muitas datas possíveis, né, eu tenho a data do TCC, do certificado, de quando acabou a minha grade horária. Colação. Tem muitas datas possíveis. A gente diz que coloca aqui, você acabou as suas dependências, as suas aulas e tudo. Obrigações no as geral. Suas obrigações com a faculdade. A partir daquela data ali, você já estava considerado formado, a não ser as burocracias, Perfeito. né? É isso. Então, datinha, você tem ou não tem aquela disponibilidade, e é isso que a gente vai pedir. E aí, depois você passando, faz de fato a inscrição contando mais sobre qual curso, qual faculdade, onde mora, e piriri pororó. Legal. Exatamente. Adorei o piriri pororó. Importante. Achei chique o piriri pororó. Tem um lance na fase de inscrição ainda, né? Que é uma coisa que pega bastante pra gente ali e que algumas pessoas questionam. Por que a gente pede dados, por exemplo, como gênero, etnia, raça e etc, né? Conta um pouquinho pra gente por que a gente pede isso e se todo mundo é obrigado a responder. Nem todo mundo é obrigado a responder, inclusive a gente coloca ali que é uma informação por pura pesquisa, né? Assim como o Panorama, por exemplo, a gente faz esse estudo de mercado, muitas vezes é importante a gente saber quem é que está chegando, para trazer também para o nosso cliente, para além de VES. E lá tem a perguntinha, você aceita responder ou não? Ou seja, não é reprovatório, né? Não é eliminatório, é realmente pesquisa. Então, você tem a opção de, se não se sente confortável, dizer ou não, de forma geral, ou a cada perguntinha. Às vezes você fala, eu tô afim, mas essa daqui não me sinto tão confortável. Tudo bem. Você pode não colocar ali a informação. Legal, show de bola. E aí, a fase de inscrição não reprova ninguém. Não. Temos um comum acordo aqui. Sim. Beleza. É só pré-requisito que reforma. Exatamente. E o pré-requisito na Rinha foi linda, falando que pré-requisito é para não dar trabalho para quem não atende requisito, né? É isso. Show. Terminou essa fase, a gente vai entrar em testes online. Né? Os tão temidos os testes online. Aqui na VES a gente desenvolveu um teste um pouquinho diferente, né? Então, o famoso teste de lógica, que eu acho que é um clássico de todos os programas trainees, aqui na VES, os nossos testes eles são 100% personalizados, né? Ou seja, cada cliente tem um teste próprio para chamar de seu, né? E a gente tem um objetivo muito claro de, nesses testes, a gente utilizar o raciocínio aplicado, mas
não usando questões clássicas de lógica, né? Ou seja, a gente quer entender como as pessoas funcionam. E aí, Cá, essa vai para você agora. Agora segura esse rojão. Pensando que uma pessoa acabou de chegar na etapa de prova de lógica, e olhando para as funcionalidades da plataforma da VES e tudo mais, dicas para arrebentar na prova de lógica. Eu acho que primeiro, né, as pessoas precisam estar preparadas em um ambiente para isso, né? A prova de lógica, ela exige ali uma concentração, uma dedicação, independente de qual seja o caminho que essa prova de lógica vai seguir, que existem vários tipos de prova de lógica, é importante vocês reservarem ali um momento realmente com calma, com silêncio, com o computador, com tudo que vocês precisam ali para apoiar, né, nessa construção. Acho que isso é básico, a gente fala isso num vídeo de instrução que vocês recebem, né, antes de irem efetivamente para a prova, mas o básico também precisa ser dito, é importante que não tenha interrupções, então que vocês consigam, se vocês moram com outras pessoas, comunicar essa pessoa para não, né, serem interrompidos, porque tudo isso pode, né, afetar ali o desempenho, né, de cada um. E eu acho que aqui a gente tem uma característica muito importante da nossa prova de lógica, que a gente não é muito a favor daquela prova de lógica da caixinha na bolinha, qual que é o próximo depois do triângulo. O Vitor, ele se coça com esse tipo de prova, né? Então, assim, eu acho que as nossas provas, elas retratam muito o dia a dia. Simulações, né, de uma forma um pouco mais simples, obviamente, porque muitas vezes, né, enfim, vocês não têm tanto contexto, mas simulações ali de coisas do dia a dia. Então, é um mini case. Vocês vão resolver mini cases, não vai ter uma fórmula gigantesca que vocês vão precisar somar, dividir, volta, qual que é isso, o que é aquilo. Não, porque isso vocês não usam no dia a dia. A gente precisa entender se vocês conseguem ter um pensamento analítico, né, uma construção de um raciocínio lógico, e não necessariamente saber fazer conta, que hoje, enfim, né, eu ia falar Excel, mas a IA já faz, né, mas nem Excel, esquece o Excel. Então, acho que se a gente puder tranquilizar as pessoas antes de abrir a prova, que geralmente já gera uma tensão de, meu Deus, aquelas coisas que eu não... Você tem que anotar que o João é irmão da Maria, aí o José é primo do... E aí... Não, realmente são mini casos, então respira, leia com atenção, não tem pegadinha, a gente não é a favor de pegadinha, a gente quer que vocês construam um raciocínio e que caminhem ali para uma decisão, então acho que é muito menos pior do que vocês criam, né, o monstrinho ali na hora de resolver. E eu acho que ainda na preparação, o controle do tempo, né, eu acho que a importância ponto, também Vini. é um dos pontos que a gente mede na nossa prova de lógica, que é o controle do tempo, quanto você administra o teu tempo, ele é informado desde o começo, então você sabe quanto tempo você tem para responder cada questão. E quantas questões, né? Quantas então questões, você também sabe, exatamente. tô na primeira questão de 10, na segunda de 10, para vocês conseguirem ter todo o controle ali da situação. E tem um ponto, né, aqui na VES que eu acho muito bonito, eu acho que foi uma construção muito bacana que a gente fez, né? Porque a prova de lógica, ela é uma prova como outra qualquer, como as que as pessoas fazem na faculdade. E assim como na faculdade, tem nota de corte. Sim. Né? Ou seja, abaixo de determinada nota, a pessoa não avança no processo seletivo. E a gente, de vez em quando, recebe alguns tickets, né, falando, poxa, fui reprovado na prova de lógica, né, e questionando o resultado de prova de lógica, né. Eu acho que tem um ponto que seria muito legal a gente trazer, né, que é por que a gente faz isso, né? Por que a gente reprova as pessoas pouco depois dela concluir a prova de lógica, né? Quem topa responder essa? Por que terminou a prova, já gongou, e da onde vem essa reprovação? Quem topa? Acho que eu posso falar e depois se vocês quiserem me complementar também, mas eu acho que é muito simples, né? A gente tem um feedback rápido, né? Até o momento da prova de lógica, inclusive, o processo ele é muito rápido até o resultado ali da prova de lógica. Depois a gente fala das outras etapas, elas demoram um pouquinho mais por seus motivos. Mas porque a gente tem uma nota de corte, né? Como o Vitor falou, e a gente não é a favor de ficar realmente cozinhando ali, deixando vocês cada vez mais ansiosos e ansiosas. Então, se existe uma nota de corte, é tão simples quanto uma prova. Vocês responderam e a gente tem a nota de vocês no exato momento que vocês terminaram de responder, né? Então a gente tem ali se foi
60, 70, 80, 90, enfim, quantos pontos vocês tiraram. Então, o sistema, feito pelo nosso maravilhoso CTO, ele já permite que vocês recebam rapidamente esse retorno, e aí a gente já consegue acalmar as expectativas e ansiedades. Então, nada mais justo do que vocês já terem esse resultado. Se eu já tenho esse resultado, né, como empresa, como consultoria, por que não a gente já devolver e já trazer essa devolutiva? Então, acho que é muito genuíno, né? É muito realmente para apoiar essa sensação aí dessa ansiedade. Maravilha. Perfeito. E aí, vamos falar um pouquinho de dinâmica? Acho que tem vídeo entrevista antes. Verdade. Não pula vídeo entrevista. Não pula. Foi onde tudo nasceu na VES. Exato. Então É verdade, falar é de verdade. vídeo. Eu acho que, e Vini, eu acho que pode trazer bastante disso, né? A vídeo, ela nasce com um objetivo muito claro, né? De permitir que as pessoas que cheguem até a próxima fase, que geralmente é a dinâmica de grupo, não sejam avaliadas apenas por provas. Né? Exatamente. Então, acho que esse é o grande objetivo da vídeo. Né? Eu acho que até complementando o que você falou, acho que desde quando ela nasceu, né, a gente sempre leva essa fase no sentido de a gente quer dar a oportunidade dos candidatos serem ouvidos. Então, a gente quer ouvir você, a gente quer entender o seu momento, a gente quer entender um pouco mais das suas experiências. E eu acho que esse é um grande momento. O lance da vídeo, né, cara, ele é muito bonito, assim, né? E eu sei que tem gente que dá aquela tremida ali, né? Você que desenvolveu a plataforma. Então, conta pra gente como funciona a videoentrevista da VES. Claro, vamos lá. Então, um pouquinho diferente até do que costuma acontecer. Na videoentrevista, a gente simula uma experiência real de entrevista. Então, basicamente, você vai entrar ali no sistema e tem uma pergunta gravada, você ouve essa pergunta, você tem ali um tempo de 10 segundos, normalmente, para pensar, assimilar, logo em seguida abre a sua câmera e você tem um tempo determinado por questão para responder. E ao término dessa questão, ela finaliza automaticamente por um tempo, ou caso necessário você clica no botão para finalizar também. Legal. Não, show de bola. E recentemente a gente colocou um negócio novo nessa videoentrevista, né, Vini? Colocamos. A gente colocou também uma questão de raciocínio aplicado, que é exatamente qual que é a ideia. É um next step da parte de lógica, ou seja, além das questões ali para entender um pouquinho mais sobre você, sobre a tua experiência, a gente coloca um mini case, onde você tem ali um gráfico ou alguma informação, em que você é solicitado para analisar aquilo e propor uma resposta. Então a gente busca ali entender como é que você analisou essa informação e como é que você expõe o teu racional ali naquela questão. Então ela tem um pouquinho mais de tempo, tanto para você pensar quanto para você responder. Legal. Show. Outra coisa que entrou aí, Narrinha, conta pra gente você agora. Agora também tem pergunta em inglês, Narra, é isso mesmo? Exato, como para a gente sair um pouco dos testes tradicionais de inglês, a gente traz também para a nossa vídeo, que é o coração da VES, enquanto mais a gente puder fazer uso dessa tecnologia, que é muito bacana, a gente traz também uma perguntinha em inglês, quando o processo precisa, né, às vezes em um processo, não todas as vagas precisam, mas tem uma vaga ali que vai ter uma interação, e aí a gente precisa ver um pouquinho de como a pessoa performa ali no inglês, e não só diz qual que é o nível, né, ali. Então, vem uma perguntinha em inglês, mesmo esquema, você ouve, assiste a pergunta e responde também em inglês para a gente poder sentir um pouquinho mais da realidade. E deixa eu só puxar um gancho disso para não gerar pânico nas pessoas. Como a Narrinha falou, nem todas as vagas precisam, às vezes em um mesmo processo. Então, fiquem tranquilos que nessas perguntas de inglês, a gente sempre fala, se você não se sentir confortável, é só você responder, não me sinto confortável em responder e finalizar o vídeo. Então, não precisa de pânico, né? Muitas vezes está tudo bem você fazer isso, porque a vaga do qual você se encaixa não precisa do inglês. Então, só um disclaimer para todo mundo ficar tranquilo também em relação a isso, que eu sei que às vezes o inglês gera
gera, né, esse medo. E no Hot Site a gente geralmente traz essa informação. Lá no gente, Hot Site, qualquer dúvida, vai pro Hot Site. A gente tenta trazer tudo ali. Então, nas vagas vai estar lá qual que precisa, o escopo. Se você acha que é aquela sua vaga, então já vai e responde. Já vai para responder essa perguntinha. Para tudo, pergunta de $1 milhão agora. Carla Lopes, a IA assiste a videoentrevista ou não? Quem é que reprova a vídeo? A IA não assiste videoentrevista. A IA não assiste as vídeos. Quem assiste? Quem assiste Carla Lopes e Vitor Varandas que assistem as videoentrevistas. E qual é o problema? Quais dicas você traz para essas pessoas? Vamos lá. Acho que primeiro um ponto, né? O porquê que quando chega na videoentrevista vocês demoram um pouco mais para receber o resultado, sendo que no cheque de requisitos, inscrição, testes, foi tudo muito rápido. Porque a gente já falou, né? Porque a gente assiste. Então é por isso que demora eventualmente para receber o feedback aí para a próxima etapa. E a gente assiste 100% dos vídeos, a IA, ela nos ajuda trazendo, né, alguns pontos, dependendo do que esse cliente precisa. A gente faz todo ali uma engenharia de prompt, que o Vitor adora essa palavra, mas a gente sempre valida. Então, a IA, ela me traz a percepção dela, ela me apoia, e a gente assiste para bater as duas percepções e entender se faz sentido avançar. Isso. Então, acho que esse é o primeiro disclaimer, né, da videoentrevista, que é importante todo mundo saber, que sim, a gente assiste 100% dos vídeos que vocês gravam. E por isso, gravem eles com carinho. Vamos agora para a parte das dicas. Eu acho que é uma videoentrevista. A gente está simulando uma entrevista. Vai preparado para como se fosse uma entrevista. Isso é muito louco. É uma videoentrevista, mas ela continua sendo uma entrevista. Uma avaliação. Se comporte como você se comportaria numa entrevista presencial. Acho que esse é o... Vamos para as dicas, cara? Vamos. Dicas para fazer uma videoentrevista bacana. Primeiro, né, que a gente já falou, se posicionem como uma entrevista. Então, imaginem como se vocês fossem lá no escritório da empresa, né, fazer essa entrevista. Como que vocês iriam vestidos, né? Como que vocês estariam, como que seria, né? Como se apresentariam. Esse é um ponto muito importante. A gente avalia isso, né? É avaliado. Então, se vocês eventualmente não estão com uma postura que faz sentido, né, no momento de avaliação, isso realmente descredibiliza. Por exemplo, posso dar exemplos claros? Cara, por favor. Eu tô me coçando a língua, porque se tem dica, tem história. Tem história, a gente adora essa frase. Tem que ser o terceiro valor da empresa. Eu gosto. Terceiro valor da empresa, depois a gente fala dos valores. Sobre isso. Primeiro, regata. É muito comum. Ou sem camisa. Sem camisa. Já aconteceu sem camisa, gente. Deitado no colchão, segurando o celular de qualquer jeito. Tudo bem, você não precisa ter um computador. Mas posiciona o celular ali na sua mesa, apoia em algum lugar, né? Postura, né, Postura. É porque isso, boné. Na verdade, né, Cá, eu acho que a questão da vestimenta, por exemplo, né, eu acho que é só pra gente dar uma rodada aqui, né? Não é que a regata vai te aprovar ou reprovar. Sim. Mas a gente assiste. A gente está disponibilizando tempo para aquilo ali, né? Então, há um respeito muito grande da nossa parte com essa dedicação, né? E quando um rapaz, por exemplo, vem de regata para uma entrevista, uma menina às vezes aparece de alcinha. E tá tudo bem, né? Acho que são formas aí de se vestir. Mas, poxa, um rapaz de regata... A gente quebra aí uma conexão, né? Você fala, poxa, eu tô aqui assistindo o vídeo dessa pessoa e ela não tirou um tempo pra poder colocar uma camiseta que seja, né? Sim. Não estamos falando de camisa de botão, né? A gente não repara, não é que a gente fica reparando, né? Mas é a postura. É o que reflete realmente a postura. Então, acho que vestimento é um ponto importante pra dica, né? Segundo ponto, obviamente, o que eu falei do teste, o ambiente que vocês estiverem, isso tudo a gente avisa antes, né? Então, a gente já dá ali as instruções. Procure um ambiente, né, com iluminação boa, tudo certinho, que você não seja interrompido, ou pelo menos, né, se acontecer, tudo bem, também ninguém é reprovado por isso, tá? Mas tentem ali realmente minimizar o tipo de interrupção para não atrapalhar vocês. Então, um ambiente adequado, um ambiente com iluminação, a parte da vestimenta que a gente falou. Uma coisa que a gente ouve muito às vezes é, poxa, mas eu nem tive tempo
de estruturar a minha resposta. A ideia é simular, o Vini falou um pouco disso, uma entrevista presencial. Então, se você tem uma entrevista presencial, o entrevistador pergunta, você tem ali poucos segundos para estruturar sua resposta e responder. Então, essa realmente é a nossa ideia, é proposital. É para que vocês não consigam construir muita coisa. A gente quer realmente ali... A naturalidade, exatamente. Né? Acho que esse é um ponto super importante. Então, é contar a história de vocês, né? Não tem segredo, a gente não procura respostas certas em relação a isso. As perguntas da vídeo, elas são construídas com base no perfil esperado pela empresa. Assim como a prova de lógica que o Vitor trouxe, as perguntas da vídeo, elas são customizadas também, com base no que a gente precisa procurar. Então, tragam o máximo de informação que vocês puderem. Uma coisa que tem sido muito comum e é curioso, é a gente tem uma pergunta que a gente sempre pergunta sobre a trajetória profissional, caso a pessoa tenha. E as pessoas falam, eu trabalhei um tempo numa empresa, numa startup, depois eu trabalhei mais um tempo em um banco. Qual empresa? O que você fez? Quanto tempo? Qual foi seu cargo? A gente sabe que a gente tem o currículo de vocês, mas eu preciso que você me conte a sua história. Então, acho que isso também, às vezes, as pessoas pecam por não trazer tantos detalhes, né? Então, conte sua história. É tão simples quanto isso, né? Como numa entrevista. Exato, como numa entrevista, né? Posso dar uma, que eu já peguei algumas dessa, e essa é sensacional? Por favor, a gente monta uma entrevista que remete à história de vocês. E ninguém melhor do que vocês para contar a história de vocês. Não terceirizem isso para o ChatGPT, para o Claude, para qualquer inteligência artificial. Porque é muito perceptível quando isso acontece, Sim, né? Muito. Então, a gente tem visto mais recentemente, né? Então, lembrando a dinâmica da vídeo, né? Aparece uma pergunta gravada, tem um countdown, né? Uma contagem regressiva e a sua câmera vai abrir. A gente tem visto um volume crescente de pessoas que ainda estão digitando a pergunta no... Sim. A gente vê isso, pessoal, por favor. As pessoas digitando a pergunta no ChatGPT. E aí, quando vai responder tudo assim, lendo com muita calma tudo que o ChatGPT escreveu. Verdade. Então, é um momento muito para a gente se conhecer. Então... quanto mais naturalidade vier... Aproveita esse momento. Exato, né? É muito pra contar a tua história. Cara, é muito legal, assim. É que Vini não assiste tanto vídeo, acho que só quando dá problema, né? Exatamente. Mas, cara, a gente que assiste, cara, a gente se prende muito nessa naturalidade de como a pessoa energia, fala. passa essa vontade. Esse é um ótimo ponto, Vini. Tenham energia, né? É isso, vocês têm que demonstrar a vontade também de estar ali. A gente sabe que, né, é maçante, muitas vezes vocês estão em vários processos, mas vocês precisam demonstrar essa vontade de estar ali, essa energia, realmente gravar com energia. E não quer dizer, mas eu sou tímido, tudo bem, não é questão disso, né? Mas é realmente se dedicar para esse momento. Acho que a gente não pergunta nada de novo, não tem pegadinha, a gente quer saber a história de vocês. Se a gente tá perguntando algo que vocês nunca passaram, fala, olha, eu nunca passei nenhuma situação assim, mas o meu perfil... E tá tudo bem, né? Não tem resposta certa ou errada. Só tem que fazer a lição de casa que você faria como qualquer processo para uma pré-entrevista. Você vai pesquisar sobre a empresa, vai pesquisar sobre aquela vaga. E, cara, se você não consegue ter a propriedade de falar sobre você mesmo, responder um pouco daquela pergunta, não transfere isso para o ChatGPT ou outra plataforma. Porque é uma entrevista. Nosso tempo tá super acabando. A gente tá super apertado agora. Mas eu não queria sair daqui sem falar 5 minutinhos sobre dinâmica de grupo. Eu acho que essa é uma outra etapa, eu diria, padrão, né, num processo seletivo. E aí depois tem várias outras etapas, né? Painel com cliente, banca executiva, depende e aí depende do processo. Mas vamos falar um pouquinho de dinâmica de grupo. Hoje, na VES, dinâmica de grupo, quem conduz? Carla, Narra e eu, somos os 3 que conduzimos em dinâmicas muito bem organizadas e estruturadas pelo nosso digníssimo Vinícius Pezzoni. Daqui a pouco ele pode começar a fazer isso. Eu também acho, eu acho. Já deu. Esse é o Projeto Vinícius 2027. Deixa ele com a gente. Mas eu sei que a dinâmica de grupo na VES, ela é um pouco diferente. Não queria dar muito spoiler,
Né? Eu acho que não é esse o objetivo, porque cada dinâmica é diferente e tal. Mas pensando na ida para uma dinâmica de grupo. Avancei para a fase de dinâmica de grupo. O que eu faço antes de entrar na sala, por assim dizer? Bom, acho que primeiro, ler o hot site novamente, relembrar um pouco do perfil da empresa, o hot site é o mínimo, né? Se possível, pesquisar um pouco mais sobre a empresa, olhar o site da empresa, entender um pouco mais da cultura daquele lugar, né? E se preparar, minimamente saber o que é a empresa. Muitas vezes ninguém precisa, nunca ouvi falar, mas me interessei, então entenda, conheça um pouco mais, acho que esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, de novo, falamos, né, de vestimenta, de postura, do local que vocês vão realizar essa dinâmica, vocês precisam estar confortáveis, vocês precisam estar em um ambiente que vocês consigam se comunicar. Tem muita gente que às vezes vai em café, fica um pouco mais difícil. Foi um imprevisto? Tudo bem, não tem problema. Mas tentem ao máximo procurar um ambiente que deixe vocês mais seguros. Tudo que puder trazer segurança no momento de avaliação vai ajudar. Então, acho que já tá no momento tenso, exato, né? Já é tenso. Então, vamos diminuir Exato, né? As variáveis que podem gerar mais tensão, né? É isso. Tentar usar fone de ouvido, né? Pra poder ouvir direito as pessoas e poder ser ouvida. Sim. Legal. E eu vou dar mais uma aqui. Aí eu vou fazer o papel do tio Vito, que o tio Vito sempre traz dicas, né? Eu acho que tem uma coisa muito, muito legal quando a gente fala de dinâmica, né? Que eu acho que a gente está falando muito da preparação. Né? Sim. Mas durante a dinâmica, eu acho que essa extrapola um pouco, né? Mas eu vou dar, porque aí é o tio Vito, e o tio Vito tem que falar que eu não me aguento. Eles brigam comigo, que eu falo demais, tá, gente? O que eu acho ali naquele momento, né? Estar presente, né, Ká? Sim. É estar presente, é aproveitar aquela troca, é aproveitar aquele momento de... Cara, você tá conhecendo pessoas novas ali naquele momento, né? Cara, é tão legal conhecer gente nova. Vamos aproveitar, né, cara, esse momento de troca, esse momento legítimo. Eu acho que a VES tem uma característica que é muito linda, né? A gente não faz candidatos concorrentes, né? Isso. A gente faz e busca criar espaços de troca legítima. A gente vê nas entregas finais de projeto, todo mundo vira amigo, né? Todos os candidatos e tal. Então, poxa, entra nessa vibe com a gente na dinâmica, né? De, cara, você não precisa pisar no coleguinha para poder mostrar as suas qualidades e competências. Passar por cima, né? Exato. Tentar falar em cima, como eu tô fazendo agora com o Vitor, não precisa. Então, eu acho que isso vale para as dinâmicas da VES e para qualquer outra dinâmica, né? De, cara, entra de coração aberto, vamos trocar, vão ter dias você vai estar melhor, outros dias pior, mas esteja ali, né? Esteja entregue àquilo que está sendo proposto, que é tão legal trocar, fazer coisas bacanas. E eu acho que só um único spoiler, que o Vitor não quer que a gente dê muito spoiler, porque vocês precisam também ter as surpresas, né? Mas uma coisa que é muito legal na VES que a gente faz são dinâmicas com no máximo 5 pessoas. Então, esse é o único spoiler que eu posso dar. E isso quer dizer o quê? Que tem espaço para todo mundo falar. A gente faz isso justamente para... É 1 hora ali dedicada só para 5 pessoas no máximo, às vezes até menos. Então vai ter tempo, né? E espaço para todo mundo contribuir. Então traga suas contribuições, participe ativamente. Às vezes tem um no grupo que fala mais, que às vezes é mais difícil, mas... faça ali o possível, né, da sua parte, porque vai ter espaço. Então, não são dinâmicas muito cheias, onde todo mundo fica competindo. O meu espaço de fala tem lugar para todo mundo. Então, se eu pudesse só dar essa tranquilizada também. Para baixar essa ansiedade, né? Isso, vocês vão entrar num time pequeno. Então, é por isso que a gente vira amigo. Por isso que todo mundo acaba conseguindo trocar muito bem, porque a gente tá falando de turmas menores, que gera ali uma tranquilidade um pouco maior. Tem uma que é um barato, né? Quando a gente avança várias vezes isso já aconteceu em processo, que a pessoa vira e fala assim, a pessoa que tá finalista no processo vira e fala assim pra gente, e o fulano que tava na minha dinâmica não passou? É verdade. Porque cria esse vínculo, né? Essa parte mais legítima de conexão. Sim. Então, eu sei, repito, é um momento que gera tensão, é um momento de avaliação, né? Todo mundo que está sendo avaliado fica mais ansioso. Sim. Mas vem de boa, vem curtir com a gente, né? É 1 hora, 1h15 de dinâmica em geral. Então,
não vai tomar o seu dia inteiro, vem de boa, vem na paz, vamos trocar, vamos construir, eu acho que vai ser muito, muito bacana. Exato. É isso. Beleza? Acho que vamos perguntar pro pessoal, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida, o que vocês querem saber mais da gente, do processo, o que a gente pode trazer aqui mais para vocês também. Mandem pra gente aí, coloca nos comentários que a gente vai trazer para vocês essa resposta. Fechadíssimo. É isso? Gente, valeu, obrigado. Obrigada, gente. E próximo episódio a gente traz mais coisa legal sobre o mundo dos trainees e de processo seletivo. Aquele abraço. Tchau, tchau.